Súmula 155, ausência ao serviço. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontadas do seu salário. É interessante ressaltar aqui que são horas, né? Era exatamente essa ênfase que eu ia dar, porque a maioria dos empregados acha que ele foi na Justiça do foi à Justiça do Trabalho, como testemunha, por exemplo, uma audiência que começou às 8 da manhã e terminou às 10. E aí ele não vai trabalhar aquele dia todo, não. A dispensa é pertinente às horas. E aí eu vi outro dia uma certidão do juízo bem interessante. O reclamante, né, a testemunha do reclamante, ele foi pedir uma dispensa. Olha só, uma dispensa do dia. Aí na certidão vinha dizendo o quê? Como a Justiça do Trabalho funciona na Barra Funda e a testemunha declarou que trabalha no extremo Zona Sul, sabe-se que existe um espaço de tempo necessário para ela chegar até lá. E, da mesma forma, um espaço de tempo para ela ter vindo até cá. Então, esse juízo vai considerar as 2 horas em que durou a audiência e mais 2 horas de deslocamento, razão pela qual vai conceder a ela a certidão de 4 horas. Súmula 156, prescrição, prazo. Da extinção do último contrato, começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. Aqui, Maria, eu acho tão interessante que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for analisar essa súmula. Porque, tudo bem, para você ajuizar a ação, vai contar do último contrato, né? Da extinção do último contrato. Isso para prescrição bienal, mas não vamos esquecer que no que toca à prescrição quinquenal, também vai ser daquela data que ele vai voltar 5 anos. E se, por exemplo, ele trabalhou 2 anos numa empresa, saiu dessa empresa, aí voltou com 6 meses e trabalhou mais 6 anos na empresa. Por óbvio que, e ele quer que seja computado os 2 contratos, né? Pedindo um único contrato, beleza. Mas desse contrato primeiro de 2 anos, todas as verbas, por exemplo, horais extras, férias, tal, já estão tudo prescrito, porque foram fulminados pela prescrição quinquenal, dado que, somando os 2 anos do primeiro contrato com os 6 anos do segundo para virar um contrato só, ele trabalha 8 anos, né? E a prescrição quinquenal ela vai retroagir só a 5 anos. Isso é muito importante na hora de analisar a prescrição. Súmula 157, gratificação. A gratificação instituída pela Lei 4.090 de 62, que é a gratificação natalina, é devida na resilição contratual de iniciativa do empregado. Se o cara trabalhou 10 meses, né, e pediu demissão, por exemplo, eu sempre digo, a demissão ela só ocorre quando é por iniciativa do empregado, né, o pedido de demissão, o empregador ele dispensa ou por ou sem justa causa. Então, se o empregado tomou a iniciativa e pediu demissão, mas ele trabalhou aqueles 10 meses que eu disse, então ele vai ter direito ao 13º, que é a gratificação natalina, proporcional a esses 10 meses. Ok? Súmula 158, ação rescisória. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho em face da organização judiciária trabalhista. Se a ação rescisória, nesse caso, é de competência originária do TRT, ou se o TRT deu a decisão em ação rescisória, do acordo do TRT cabe o quê? Recurso ordinário. Então, a mesma regra serve para essa ação rescisória. Da decisão do TRT em ação rescisória, cabe o quê? RO para o TST. Lembrando aqui que essa questão da Justiça do Trabalho como um poder judiciário foi se construindo aos poucos, né? E a gente, em 2016, estava tendo uma emenda para dizer que o Tribunal Superior do Trabalho fazia parte do Poder Judiciário. Então, daí a necessidade de uma súmula para falar isso, né?
Hoje, inclusive, Maria, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, né, a Justiça do Trabalho, são os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 159, substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. 1. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 2. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Vamos pensar em empresas que não têm plano de cargos e salários e empresas que têm plano de cargos e salário. Quando a questão é nas empresas que possuem plano de cargos e salário, então a gente já sabe que, por exemplo, a analista administrativa, aí tem 1, 2 e 3. Aí depois vem, sei lá, supervisor administrativo, 1, 2 e 3. Aí depois vem gerente administrativo, 1, 2 e 3. Aqui é mais fácil a gente visualizar. Por quê? Eu sou, por exemplo, um analista administrativo 3. E toda vez que o supervisor administrativo 1, que está acima de mim, ele entra de férias, alguma coisa, e como falta gente, eu substituo ele, ok? Então, veja, eu sou analista e passo a exercer, naquele período, ou de férias, ou de licença, seja o que for, a função de supervisor. Então, o inciso 1 da súmula é tranquilo. Nas substituições, né? Desde que não seja meramente eventual, porque uma coisa é, o cara faltou hoje, eu fiquei, ele já voltou amanhã. Outra coisa é, o supervisor entrou de férias e eu assumi o lugar dele durante todas as férias. Então você vê que essa substituição não tem caráter meramente eventual. E aí fica tranquilo. Nesse período, que não tem caráter meramente eventual, o substituto fará jus ao salário do substituído. Tranquilo até aqui. Independentemente se tem plano de cargo de salário ou não. Agora, a questão é o inciso 2. Vago cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual do antecessor. Quando é nas empresas que possuem plano de cargo e salário, se eu era analista 3, ficou vago o cargo de supervisor 1, e eu fui promovido, eu passei a ser supervisor 1, não tem dúvida, concorda comigo, Maria? Eu fui promovido. Ok, agora, se não tem plano de cargos e salário, quando não tem plano de cargos e salário, você não sabe exatamente quem faz o quê, em que pese haver diferenciação salarial. Aí o que é que o empregador faz? Como eu não tenho plano de cargo e salário mesmo, Maria já fazia o mesmo trabalho que Joeldson, Maria vai continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, ela vai acumular a função dela com a de Joeldson e vai ganhar a mesma coisa. Infelizmente, é isso que está chancelado explicitamente nessa súmula. Ó, vago cargo definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao seu antecessor. Súmula 160. Aposentadoria por invalidez. Cancelar a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Cancelou a aposentadoria, o cara se aposentou por invalidez. Para o cara se aposentar por invalidez, houve a chancela do Instituto Nacional do Seguro Social, que a gente sabe que aposentar por invalidez no Brasil é um verdadeiro parto, daqueles partos mais complicados. O cara conseguiu. E aí passou 5, 6, 7, 8 anos lá aposentado. Por algum motivo, o INSS reviu essa aposentadoria e disse que não era motivo, cancelou. Aí o empregador vai ser obrigado a ou recebê-lo de volta, via de regra já tem outra pessoa no lugar, ou se não quiser recebê-lo, indenizá-lo. Uma coisa é na época que as pessoas ficavam nas empresas esse tempo todo. Hoje em dia as pessoas não ficam. Então, você volta numa empresa depois de 5 anos, não tem quase ninguém mais lá daquela época. Isso. E a empresa mudou praticamente. O que é que diz o artigo 475 da CLT? O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso
o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício.